Que agora nós vamos para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar início à abertura da 17ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata de sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 2 de junho de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Senhores ministros e autoridades presentes, advogados, colaboradores, o Supremo Tribunal Federal fez divulgar no dia 7 de junho de 2021 uma nota de pesar pelo falecimento de Mozar Viana, que foi secretário da mesa da Câmara dos Deputados. E a nota, que exarei em nome do Supremo Tribunal Federal, ela foi exarada nos seguintes termos. Manifesta em nome do Supremo Tribunal Federal extremo pesar pelo falecimento de Mozar Viana, que por décadas prestou serviço à sociedade no auxílio de diversos presidentes da Câmara dos Deputados. Conhecido em Brasília por seu imenso conhecimento do regimento, do funcionamento da Câmara, foi figura da mais alta relevância no debate das principais leis vigentes e era extremamente respeitado em todos os tribunais de cúpula. Eu deixo um sincero abraço aos familiares, amigos e servidores públicos pela perda deste notável brasileiro. O ministro Dias Toffoli, que também teve contato constante com Mozar Viana, gostaria de também falar algumas palavras agora no início da sessão, muito embora também tenha expedido uma nota. Obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, servidoras, servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu sei que não é da praxe e raramente o tribunal faz esses registros de pesar. Mas, nesse caso, senhor presidente, trata-se de um notável brasileiro, de um exemplar servidor público. Pela mente e pelas mãos, pela pena de sua excelência, passaram praticamente todo o texto da Constituição originária e de todas as emendas constitucionais destes últimos 32 anos. Eu tive a alegria e o privilégio de conviver com ele no período em que atuei como assessor na Câmara dos Deputados, de julho de 1995 até 2000, cotidianamente. Das muitas experiências acumuladas naquele tempo, uma das impressões mais vivas em minha memória remetem ao Mozar, andando velozmente pelos corredores e escadas de acesso ao plenário, sempre com várias pastas nas mãos. E no semblante, uma expressão que era de um misto de preocupação, determinação e disponibilidade. Buscava sempre calcular os mínimos detalhes dos procedimentos legislativos, que por muitas vezes são tortuosos e arcanos. E, nesses detalhes, oferecer de forma didática e organizada as respostas que todos procuravam. Atendia jornalistas, colegas de lideranças partidárias, assessores governamentais, representantes da sociedade civil e centenas de parlamentares de todos os matizes políticos. Atendia-os todos sempre com a mesma lhaneza e a mesma disponibilidade. Não havia um telefonema que não fosse retornado, uma pendência que ficasse esquecida.
Mozar viveu de acordo com uma verdadeira ética do serviço. Talvez, e com certeza também, pela decisiva e importante formação religiosa, e, em especial, a filosofia franciscana que teve em sua formação. Mas, além das pastas contendo os processos das matérias que seguiam ao plenário da Câmara dos Deputados, outros 2 volumes acompanhavam sempre Mozar por onde ele fosse: o Regimento Interno e a Constituição Federal. Essas memórias parecem ganhar um contorno particular para mim, após mais de uma década como ministro desta Corte, cuja missão persigo é defender a Constituição. Talvez por isso, hoje, a história do nosso Dr. Mozar e sua perda precoce me toque mais do que nunca. Em alguma medida, ela se confunde com a gênese, o nascimento e o amadurecimento de nossa democracia e de nossa Constituição. Mozar ingressou na Câmara, ainda muito jovem, em 1975. Viu o Congresso ser fechado no pacote de abril de 77. Acompanhou o processo de distensão e a transição política. Testemunhou os esforços pela convocação da Constituinte e, mais tarde, dedicou-se integralmente a ela, coordenando um enorme grupo de servidores, cuja atuação foi decisiva para a promulgação da Constituição Cidadã. A doação de Dr. Mozar a esse processo tão difícil e tão rico explica o orgulho e carinho com que descrevia a repórteres, estudantes e pesquisadores e acadêmicos o processo constituinte, nas dezenas de aulas, entrevistas e palestras que proferiu, principalmente a cada aniversário da Constituição. Tendo vivido tão de perto a feitura da Constituição e o contexto político que lhe deu origem, Mozar tornou-se embebido de seus valores. Ele transparecia a crença na igualdade, a repulsa à discriminação, o entusiasmo pelo pluralismo e a fé na democracia como o único meio de superação de nossos desafios. Apesar de não ser um jurista de formação, era formado em letras. Ele dialogava com os textos legais, principalmente com o regimento, com enorme intimidade, esgrimindo expressões e argumentos com seus vários assessores, até se certificar que tinha em mãos a resposta correta para o problema do dia. Foram vários servidores da Câmara que, ao longo dos anos, participaram com ele desses debates. Faço questão de registrar Érgio Almeida, Francisco Cardoso, o Chico, a Isabel Flecha de Lima, Fernando Saboia, Leonardo Barbosa e Alexandra Zaban, para citar apenas alguns dos que sabem bem o quanto de tempo e energia Mozar dedicava aos problemas regimentais colocados diante dele, e qual nível de atenção e compromisso ele fazia. Congratulo a Câmara dos Deputados, que na data de ontem homenageou a vida de nosso Dr. Mozar, ao aprovar a resolução que dá seu nome à sala do gabinete da Secretaria-Geral da Mesa, imortalizando com justiça sua contribuição àquela Casa de Leis. Mozar nos orgulha. Sua vida é um grande exemplo para nós, que temos a responsabilidade de conduzir um tribunal vocacionado para a defesa da Constituição. Porque ele defendeu a Constituição com cada gesto, com cada despacho, com cada orientação que prestou aos vários e inúmeros presidentes da Câmara que assessorou, com cada explicação paciente e precisa oferecida à imprensa, com cada diálogo travado com os parlamentares e suas equipes. Defendeu a Constituição em cada suspiro. Ele testemunhou um Congresso fechado,
naquele abril de 77, no início de sua carreira. E bem por isso sempre soube, como todo democrata, que não há instituição mais preciosa para uma democracia constitucional que um parlamento altivo e independente, onde as diversas forças políticas legitimamente eleitas definem, de forma civilizada e transparente, o caminho da nação. Muito obrigado, Mozart, pelo legado de uma vida inteira em testemunho e defesa dos valores mais caros para a nossa democracia. Os nossos votos de solidariedade e pesar à viúva Áurea Julião Pava, aos filhos Tiago, Marcelo, Diego e Daniele, e a todos os parentes e amigos. Muito obrigado, Mozart. Obrigado, ministro Dias Toffoli, por ter se aderido explicitamente agora a essa nota de pesar que expedi em nome de todos nós, ministros, e tudo constará da ata e vamos oficiar a família. Eu chamo a julgamento o recurso extraordinário 1.209.429, é o tema 1055 da repercussão geral, sinteticamente resumido assim: responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalística. A resenha é a seguinte: após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que conhecia do recurso extraordinário e dava-lhe provimento para, reformando o acordo recorrido, afastar a culpa exclusiva da vítima e assentar a responsabilidade do Estado pelo dano causado, fixando a tese tema 1055, viola o direito ao exercício profissional, o direito e dever de informar, conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional de imprensa, que, ao realizar a cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido por agente da Força de Segurança. Após essa fixação pelo próprio relator da tese que a síntese do seu voto, pediu vista dos autos do ministro Alexandre de Moraes, a quem eu concedo a palavra à Sua Excelência para o voto visto. Presidente, pela ordem. Pois não. Fico muito contente com a colocação de Vossa Excelência, que confirma que voto proferido na sessão virtual, já tornado público no tribunal, é um voto que deve ser considerado no plenário. Foi o requerimento que fiz. Agora, quando realmente tiramos da sessão virtual este caso e passamos para a sessão presencial por videoconferência, e Vossa Excelência, ao invés de me conceder a palavra, que não tinha realmente lugar para falar aos colegas, já concedeu a palavra ao vistor, né? Eu vejo que o meu requerimento será atendido. Exato. Assim é que consta aqui da nossa papeleta, para dar a palavra imediatamente ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista, porque Vossa Excelência já havia votado. Então, concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que devolve a vista. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento todos os colegas, em especial hoje o ministro Dias Toffoli, parabenizando pela lembrança da homenagem que já havia sido feita por nota do nosso presidente, ao Mozart. Também tive a oportunidade de conviver com ele no período em que exerci não só Secretarias de Estado, mas o Ministério da Justiça também, um grande servidor público, um exemplo de servidor público. Cumprimento o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e todos os advogados presentes. Presidente, vou fazer um rápido resumo, uma vez que trago à vista do caso.
é o tema 1055, de repercussão geral, que trata da responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalística. O que discute aqui o recurso extraordinário é a existência ou não de responsabilidade do Estado em indenizar repórter fotográfico ferido durante tumulto envolvendo manifestantes e policiais, considerada que a liberdade do exercício da profissão de jornalismo, à luz dos artigos 1º, inciso 2 e 3, 5º caput, incisos 9º e 14, 37, parágrafo 6º e 220 caput, parágrafo 2º da Constituição Federal. Na origem, em primeira instância, o juiz em primeira instância julgou parcialmente procedente a ação de indenização por perdas e danos promovida pelo recorrente em face do Estado de São Paulo. Na decisão, relata exatamente, e aqui a importância de se descrever os fatos, que na condição de repórter fotográfico da empresa Folha da Manhã, desempenhava seu trabalho na cobertura de manifestação de servidores públicos organizadas pelo Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, em 18 de maio de 2003, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo. E, na ocasião, foi atingido no olho esquerdo, provavelmente por bala de borracha ou estilhaços de bomba de gás lacrimogêneo, disparada por agente público de segurança durante a intervenção policial, a fim de que os manifestantes desobstruíssem a via ocupada. Então, alega aqui o recorrente que, em razão dessa atuação dos agentes de segurança pública do Estado, que qualifica o recorrente de desastrosa e incompetente, perdeu 90% de sua visão, o que impossibilitou permanentemente o exercício de sua profissão de repórter fotográfico, acarretando grave perda permanente da capacidade laborativa. Como disse, em primeiro grau houve a procedência parcial, em segundo grau o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante tenha reconhecido a ocorrência da conduta do poder público, o dano e o nexo de causalidade, aqui outro ponto importantíssimo, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Estado e à remessa oficial e desproveu o recurso voluntário do autor. E o fundamento foi culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade objetiva do Estado. No recurso extraordinário, inicialmente, o ilustre ministro relator, ministro Marco Aurélio, negou o provimento ao recurso extraordinário, ao argumento de que o autor pretendia, em suas razões recursais, a reapreciação de fatos e provas, bem como alegou a ausência do necessário pré-questionamento, mas, mediante agravo regimental, o próprio relator reconsiderou e determinou a tramitação. Em 20 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da matéria e, a partir daí, fixando o tema 1055, que aqui reproduz a ementa. Repórter, exercício profissional, tumulto, cobertura jornalística, atuação policial, danos, reparação. Recurso extraordinário, adequação, repercussão geral configurada. Possui repercussão geral, controvérsia alusiva à responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional de imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalística. A Procuradoria-Geral foi reconhecida a repercussão geral, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. Iniciada a votação, como Vossa Excelência já se referiu, o ilustre ministro Marco Aurélio apresentou seu voto pelo provimento do recurso extraordinário e propôs a fixação de tese. E de vista para analisar melhor os autos em 14 de agosto de 2020, tendo-a devolvida em 12 de novembro já do mesmo ano, em 2020. E aqui, presidente, trata-se de vista, não foi destaque. Exatamente por isso devolvo a vista, como devolvi
à vista pouco menos de 3 meses após ter solicitado. Presidente, eu vou resumir o voto, porque, em verdade, já digo que, no mérito, vou acompanhar o ilustre ministro relator. Vou fazer algumas considerações em relação à proposta de tese, mas, no mérito, acompanho o ilustre relator. Sabemos todos que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal consagrou a responsabilidade objetiva do poder público. Mas a responsabilidade objetiva a partir não do risco integral. Então, o parágrafo 6º do artigo 37 exige alguns requisitos e prevê algumas excludentes. É um grande avanço, um avanço importantíssimo, porque o Estado, no exercício das suas funções típicas, sempre que cause danos ou prejuízos aos indivíduos, como ocorreu no presente caso, um dano gravíssimo, ele gera reparação, obrigação de reparação. O Estado deve se submeter à responsabilidade civil, e uma responsabilidade civil que não necessite discutir se o Estado agiu com dolo ou culpa. Exatamente por isso o avanço na Constituição de 88 estabelecer no seu parágrafo 6º do artigo 37 a responsabilidade objetiva. Objetiva de forma que, desde que estejam presentes e configurados a ocorrência do dano, o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e aqui, importantíssimo para o presente caso, a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil, força maior, caso fortuito ou comprovada culpa exclusiva da vítima, desde que os requisitos presentes e nenhuma das causas excludentes, é dever do Estado indenizar. Não há dúvida aqui que houve o dano. O dano está comprovado. Há laudos médicos comprovando o dano. Um gravíssimo dano, a perda de mais de 90% de visão. E aqui, mais grave ainda, se é que seria possível afirmar isso, mas seria mais grave porque afeta a atividade laborativa da vítima, que era repórter fotográfico. Então, realmente, o dano é gravíssimo. Não há também nenhuma dúvida do nexo causal do evento danoso e a ação ou omissão do agente público. Por que isso? Não é no recurso extraordinário, não é o momento de reanalisar as provas. E o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão, em que pese ter revisto a decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente, e essa parcial procedência foi em relação à indenização, não em relação aos fatos. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, em que pese ter reformado a decisão para negar o direito à indenização, reconheceu o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão. Reconheceu que a vítima estava realizando uma cobertura jornalística, num determinado momento houve o tumulto, a polícia reagiu ou agiu para solucionar o tumulto, usando gás lacrimogêneo e munição não letal, popularmente conhecida como bala de borracha, e que, em virtude disso, a bala de borracha teria, ou o estilhaço do gás lacrimogêneo, das bombas de gás lacrimogêneo, teriam causado a lesão à vítima. Então, há esse reconhecimento. A prova dos autos levou tanto a primeira instância quanto a segunda instância a reconhecerem que há nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público. Também não há nenhuma dúvida quanto à oficialidade da conduta lesiva. A polícia militar atuava lá enquanto braço armado
do Estado. Agora, o Tribunal de Justiça apontou a existência de uma causa excludente da responsabilidade civil do Estado. Apontou aqui a existência de culpa exclusiva da vítima. Então, dentro da teoria do risco administrativo adotado pela Constituição Federal, a teoria do risco objetivo, mas não do risco integral, do risco administrativo, o Tribunal de Justiça, reconhecendo todos os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, a afastou em virtude do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. Não me parece ter acertado aqui, com devido respeito, não me parece ter acertado o Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque não há nada no próprio acórdão, e não se trata aqui de reavivar e revolver as provas, o que o próprio acórdão entendeu, não há nada que aponte culpa exclusiva da vítima. A vítima estava no local exercendo a sua profissão de repórter fotográfico. A vítima foi surpreendida, assim como os demais, com a ocorrência do tumulto. A vítima não estava em um local de acesso proibido, estava no local da manifestação. A vítima não invadiu um local que anteriormente, por exemplo, a polícia tivesse barrado. Não, a vítima estava realizando dentro do exercício da sua profissão, estava realizando a sua atividade jornalística. E tudo isso é narrado no acórdão ora recorrido. No legítimo exercício da sua profissão jornalística, a vítima foi atingida ou por uma bala de borracha ou por estilhaços da bomba de gás lacrimogêneo e perdeu 90% da visão. Como não é necessário analisar dolo ou culpa do Estado, ficaríamos aqui, porque os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva já foram analisados e indicados pelo acórdão recorrido, ficaríamos somente na questão da culpa exclusiva da vítima. Qual a culpa exclusiva da vítima se ela estava tão somente realizando a sua atividade profissional? Não é razoável se exigir dos profissionais de imprensa que abandonem a cobertura de manifestações públicas em que haja conflito entre a polícia e os manifestantes. Veja, isso acabaria propiciando notícias incompletas, imprecisas, equivocadas. Há um risco, mas também há um risco maior se o Poder Judiciário entender que as coberturas jornalísticas não teriam nenhuma proteção nos termos indenizatórios se continuassem a realizar cobertura de manifestações públicas que eventualmente gerem conflitos. Não é aceitável, a meu ver, excluir a responsabilidade civil objetiva do Estado caso um desses profissionais que esteja legitimamente exercendo as suas funções de jornalista seja ferido em decorrência da atuação policial. Não se pode dizer que só isso é culpa exclusiva da vítima. O que o acórdão recorrido concluiu é que o fato de estar no local realizando a cobertura jornalística, só isso é culpa exclusiva da vítima. Olha, não é possível isso. Não há culpa exclusiva da vítima nessa circunstância, porque está exercendo um legítimo direito da sua profissão. Já várias vezes essa Suprema Corte afirmou e reafirmou que não existe democracia, não existe participação política, não existe a livre participação política, onde as liberdades de reunião, de expressão e de imprensa
forem ceifadas, anuladas ou ameaçadas. As liberdades de reunião, de associação, de expressão, a liberdade de imprensa, todas essas liberdades constituem condições absolutamente essenciais ao pluralismo de ideias, que é um valor estruturante para o funcionamento do sistema democrático. Não é possível, pela Constituição, nem que a legislação, nem que o Poder Executivo, entendo eu, nem que o Poder Judiciário, estabeleçam mecanismos que, como disse anteriormente, anulem, restringam, ameacem o livre exercício da liberdade de imprensa. Aqui, e essa Suprema Corte também reconheceu, no RE 51961, que o jornalismo é uma profissão diferenciada, porque o jornalismo é uma profissão com estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. Olha, se essa Suprema Corte vier a reconhecer que um jornalista, de forma legítima, realizando uma cobertura de uma manifestação social, política, de exercício do direito de reunião, se vier a ser ferido por atuação do Estado, tão somente por estar exercendo a sua profissão, não tem direito à indenização, porque aqui se trata de culpa exclusiva da vítima, estaríamos cerceando o próprio exercício da liberdade de imprensa e lato sensu da própria liberdade de expressão. A caracterização da existência de culpa exclusiva do jornalista pede muito mais, a meu ver, do que simplesmente indicar que, olha, ele estava na manifestação, estava no meio dos manifestantes, fazendo o seu trabalho, quando o tumulto ocorreu. Então, aí é culpa exclusiva da vítima. Obviamente que não. Obviamente, a meu ver, que não. Não se trata aqui, e aqui a observação que faço já, indo para a conclusão, senhor presidente, não se trata aqui de assumir postura de responsabilização do Estado com base no risco integral. Não é isso. Por exemplo, se a área estivesse já proibida para qualquer manifestante ou qualquer jornalista o acesso impedido, e eventualmente o jornalista ou qualquer outra pessoa tivesse desrespeitado isso, aí sim se colocou, por sua culpa exclusiva, se colocou no risco. Mas não é disso que se trata na presente hipótese. Aquele estava tão somente exercendo de forma absolutamente legítima a sua profissão de jornalista. Então, entendo não ser adequado atribuir ao jornalista culpa exclusiva pelo dano, que foi reconhecido como oriundo da conduta do agente público, somente por permanecer realizando a cobertura jornalística de manifestação popular no momento em que ocorreu o tumulto. E diria eu, mesmo que ele não quisesse continuar, na hora que ocorreu o tumulto, ele não tinha para onde ir. Veja, aqui eu não diria nem que houve culpa, que houve culpa recíproca. Aqui não houve nenhuma culpa do jornalista, quanto mais culpa exclusiva. Então, no mérito do recurso extraordinário, acompanho integralmente o eminente ministro relator, dando provimento ao recurso. Faço tão somente algumas observações em relação à tese, para uma reflexão do plenário. A tese, fixada pelo ilustre relator, viola o direito ao exercício profissional, o direito e dever de informar, conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional de imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido por agente da Força de Segurança. Me parece que, e posso estar equivocado na minha interpretação, mas me parece que aqui acabaríamos reconhecendo o risco integral, a teoria do risco integral. Toda vez, independentemente da análise dos fatos, toda vez não há
culpa exclusiva do profissional de imprensa. Não foi isso que ocorreu e não é isso. Não foi isso que ocorreu na hipótese. Aqui realmente não houve culpa exclusiva. Mas a Constituição, no parágrafo 6º do artigo 37, permite o afastamento da responsabilidade objetiva no caso de culpa excludente, culpa exclusiva da vítima. Foi o exemplo que eu dei. Se um local onde está ocorrendo um tumulto já esteja vedado ao acesso da imprensa, exatamente para evitar que alguém possa ser ferido, e esse jornalista, suposto jornalista, invade. E ele se coloca exclusivamente em risco. Então, nesse caso, é um caso diverso da hipótese. Então, presidente, somente em relação à tese, parece que devemos restringir no tocante à responsabilidade com base no risco administrativo. Então, com todas as vênias, aqui na tese eu proponho a seguinte tese. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes públicos durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade de culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa, descumpra ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Ou 2, participe do conflito com atos estranhos à atividade de cobertura jornalística. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência vota consoante o voto do relator, mas propõe essa pequena alteração na tese. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, muito boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vou, com a permissão de todos vocês, eu vou pedir vista do processo, mas uma vista rápida para trazer amanhã, apenas porque as reflexões trazidas por Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, levaram algumas reflexões e talvez até para, se eventualmente vier a divergir da posição de Sua Excelência e do relator, que possa trazendo uma reflexão maior sobre os riscos dessa liberdade, a distinção do papel da imprensa e de um simples manifestante que esteja nesse mesmo ambiente, e até mesmo da assunção do risco pela profissão, né? Se levarmos essa situação para um correspondente de guerra, será que o Exército se responsabilizaria também pelo acidente? Então, tem uma série de situações que a gente precisa sopesar e que me levou a alguns questionamentos. Então, com a licença de Vossa Excelência, sem nenhum embargo a que alguém possa adiantar voto, eu vou pedir vista, mas me comprometo a trazer amanhã o meu voto apenas com as chegas de algumas reflexões que me surgiram por ocasião do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ministro Cássio, permite uma parte rapidamente? Pois não. Exatamente por isso, ministro, que entendi por bem especificar bem e colocar hipóteses em que aí seria culpa exclusiva da vítima. Porque, em verdade, é mais ou menos o mesmo cenário que ocorre com jornalistas que cobrem internacionalmente questões de conflitos armados. Quando eles próprios se colocam totalmente em risco, aí os estados não podem, realmente, o poder público não pode arcar com essa responsabilidade. Obrigado, ministro Nunes Marques. Então, Senhor presidente. Pois não, ministro Edson Fachin. Eu gostaria de pedir licença ao eminente ministro Nunes Marques e aos eminentes pares, gostaria de adiantar meu voto. Pois não. Então, eu concedo a palavra à Sua Excelência, ministro Edson Fachin, que adiantará o seu voto, muito embora eu tenha consignado aqui, já para pautar para amanhã, o retorno do voto do ministro Nunes Marques. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra. Serei muito breve, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, já acompanhado na conclusão pelo eminente ministro Alexandre de Moraes,
Agradeço a lianeza do acolhimento dessa manifestação pelo eminente ministro Vistor, ministro Nunes Marques. Cumprimento as eminentes ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, as senhoras e senhores advogados, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e como disse, senhor presidente, serei bastante breve, eis que não tenho dúvida de que, neste caso, com toda a intensidade, verifica-se por parte do Estado o descumprimento de um dever de proteção nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, o que enseja, em meu modo de ver, à luz da doutrina e da compreensão que entendo possa ser aurida de precedentes de tribunais superiores, da responsabilidade objetiva pelo Estado. A teoria da responsabilidade objetiva causalista é, de fato, insuficiente para fundamentar a responsabilidade civil, especialmente no caso de omissão. E acolho, nesse sentido, as lições do professor doutor Marçal Justen Filho, que trata do nexo de imputação que deriva do dever de descumprimento a um ente estatal. Diz o ilustre professor Marçal Justen Filho que é mais apropriado aludir a uma objetivação da culpa. Aquele que é investido de competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar dano às pessoas e ao patrimônio. Quando o Estado infringir esse dever objetivo e, exercitando suas competências, der oportunidade à ocorrência do dano, estarão presentes os elementos necessários à formação de um juízo de reprovabilidade quanto à sua conduta. E prossegue o ilustre administrativista: não é necessário investigar a existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou omissão causadoras do dano. A omissão da conduta necessária e adequada consiste na materialização da vontade defeituosamente desenvolvida. E, portanto, nesta ordem de ideias, concluo tal como fez Sua Senhoria, o ilustre jurista, professor Marçal Justen Filho, ao afirmar que toda ação ou omissão imputável ao Estado que configure infração ao dever de diligência no exercício das competências próprias gerará responsabilidade civil se produzir ou der oportunidade a que se produza dano patrimonial ou moral a terceiros. E, portanto, à luz dessas lições que estão na obra, festejada obra, curso de Direito Administrativo, entendo, no caso, tal como entendeu Sua Excelência, o eminente ministro relator, descumprido esse dever de diligência, descumprido o dever de atuar positivamente na proteção do profissional de imprensa e, portanto, imputa-se ao Estado o dever de indenizar. E num regime de Estado de direito democrático, a referência na hipótese, a culpa exclusiva da vítima, a qual, aliás, não estava apenas exercendo atividade inerente à sua profissão e, portanto, exercendo seu regular direito, mas estava exercendo uma atividade que deve ser estimulada e protegida pelo Estado, num regime desta maneira vincado, soa anacrônica e autoritária a suscitação da culpa exclusiva da vítima, violando os preceitos da Constituição de 88 e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em favor de uma imprensa livre. Dito isso, acompanho integralmente o eminente ministro relator para dar provimento ao recurso extraordinário e acolho integralmente os pedidos formulados
no recurso extraordinário e peço licença, Sua Excelência, eminente ministro, relator, para dissentir apenas em parte, embora subscreva sua tese, mas estou me permitindo acentuar a responsabilidade estatal e o dever de proteção ao formular a proposição segundo a qual o Estado é civilmente responsável pelo dano a profissional de imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalística. É como voto, senhor presidente, agradecendo a atenção de Vossa Excelência e dos eminentes pares. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Tendo em vista a manifestação do ministro Edson Fachin, eu pergunto se algum colega gostaria de também adiantar o voto, tendo em vista que o ministro Nunes Marques vai trazer à vista amanhã. Não havendo manifestação, vou colocar esse processo como primeiro de amanhã, para continuarmos os julgamentos, e passamos ao número 2 da pauta, que também é da relatoria do ministro Marco Aurélio, tendo em vista o meu compromisso de privilegiar os processos de Sua Excelência, que nos deixará aqui uma lembrança muito boa ao se despedir do tribunal. O ministro Marco Aurélio chama a julgamento a ação direta de constitucionalidade 4296. Aqui, Vossa Excelência, o relator, requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Falará pelo requerente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo interessado, o presidente da República. 15 minutos para cada um, obedecido o tempo regimental. Então, eu chamo a julgamento esse feito e passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, para o relatório. Presidente, certamente os colegas receberam o relatório porque se trata de processo objetivo. Vou fazer um resumo. É atacada a lei que rege o mandado de segurança e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e já reconhecemos no tocante a ele a legitimação universal, impugna os artigos 1º, parágrafo 2º, 7º, inciso 3, e parágrafo 2º, 22, parágrafo 2º, 23 e 25 da lei a que me referi, que é a Lei do Mandado de Segurança, 21.016, de 7 de agosto de 2009. Transcrevo no relatório, para efeito de documentação, os preceitos impugnados e discorre o Conselho sobre a previsão constitucional, é uma ação constitucional de envergadura maior, portanto, como é o habeas corpus, do mandado de segurança, visando a preservação, segundo sustenta, do Estado democrático de direito. Diz inadequada legislação a mitigar, minimizar a eficácia do comando de envergadura maior, que é o comando constitucional. A lei teria, portanto, na dicção do Conselho, esvaziado a ação mandamental. E digo das informações prestadas, prossigo, falo sobre as informações do presidente da República e acionei o artigo 12 da Lei de Regência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é 9.868/99, para julgamento definitivo, como todos nós temos feito, né? E a Procuradoria opina pela inadmissibilidade parcial da ação, quanto aos artigos 1º, 2º e 22, parágrafo 2º, levando em conta a ausência de impugnação do complexo normativo, né? É o relatório, presidente, podemos ouvir, portanto, né, o requerente, que é o Conselho, e não sei se estarão presentes outros terceiros aí
e que assomarão ou não à tribuna conforme Vossa Excelência vier a definir ante requerimento. Só para informar Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio falará pelo requerente do Conselho Federal da Ordem e a AGU. Só 2 apresentações orais, 15 minutos cada uma. Então, eu convido agora a assumir a tribuna virtual, que falará pelo requerente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Bruna Santos Costa. Disporá do tempo regimental de 15 minutos. Certo, excelência. Excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, relator da presente ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil comparece perante essa Suprema Corte para requerer que seja julgada procedente a presente ação. Essa ação foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB em face de dispositivos da Lei 12.016 de 2009, os quais estabeleceram limitações inconstitucionais ao uso do Instituto do Mandado de Segurança. É o que ocorre com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 2016 de 2009, o qual prevê o não cabimento do remédio constitucional contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias do serviço público. Ocorre que o texto constitucional assegura o cabimento do mandado de segurança como instrumento de ataque contra atos ou condutas ilegais atribuídas ao poder público, à autoridade pública, ou seja, aquelas pessoas investidas diretamente em função pública, quanto a atos e condutas de agentes de pessoas públicas, ainda que privadas por função delegada, isto é, no exercício de funções que originariamente pertencem ao poder público. Desse modo, o dispositivo infraconstitucional indicado não poderia restringir o campo de incidência do remédio constitucional quando a Constituição Federal assim não fez. Ao fazê-lo, o dispositivo indicado ofendeu o artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Ainda em momento algum, pode o legislador introduzir assuntos que limitam a eficácia máxima da ação mandamental, sobretudo porque retira do campo de atuação do Poder Judiciário a possibilidade de apreciação de lesão ou ameaça a direito, quando se trata de atos de gestão comercial, o que importa em vulneração aos artigos 2º e 5º, inciso 35 da Carta da República. O artigo 7º, inciso 3º da Lei 2016, por sua vez, faculta ao juiz condicionar o deferimento da liminar ao pagamento pelo impetrante de caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Contudo, esse dispositivo incorre em inconstitucionalidade na medida em que restringe o postulado constitucional do acesso à jurisdição, ao condicionar a concessão de liminar à prestação de caução, fiança ou depósito. É dizer, para a concessão de liminar, basta a relevância do fundamento e o risco de prejuízo irreparável para que o judiciário possa salvaguardar o direito líquido e certo do impetrante. Percebe-se, pois, que não se admite a imposição por parte de normas infraconstitucionais de limitações ao exercício dos direitos e garantias fundamentais, a exemplo da utilização do mandado de segurança, em respeito, sobretudo, ao princípio da separação de poderes e do acesso à jurisdição. Além das inconstitucionalidades apontadas, a legislação impugnada proibiu expressamente a concessão de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. Nesses casos, o legislador, contudo, estabeleceu restrição desarrazoada e inconciliável com o remédio constitucional, cuja consequência prática mitiga a possibilidade de concessão de liminar e retira do Instituto a sua máxima eficácia, incorrendo, pois, em manifesta vulneração aos artigos 2º, por ingerir na esfera do Poder Judiciário e assim quebrar o princípio da separação dos poderes, bem como por ofender a própria garantia fundamental do mandado de segurança e do acesso à jurisdição, nas formas do inciso 35 e 69 do artigo 5º da Carta Maior. Ao disciplinar o cabimento de mandado de segurança coletivo, o parágrafo 2º do artigo 22 exigiu a oitiva da parte contrária para fins de concessão de liminar a utilização da expressão só poderá. Desse modo, há a minimização da máxima efetividade garantida pelo texto constitucional ao mandado de segurança. Isso porque a vedação ora positivada é intolerável, uma vez que o prazo de 72 horas, em determinadas hipóteses, pode ser fatal para o direito dos impetrantes.
e a providência reclamada nesses casos ou é imediata ou não terá serventia alguma. O que não se admite, no entanto, é a restrição à imposta na expressão só poderá, enquanto retira do julgador a possibilidade de resguardar as situações de perecimento do direito, em flagrante violação ao postulado da separação dos poderes, conforme o artigo 2º da Constituição. De idêntica forma, tal expressão reduz o acesso à jurisdição a situações onde o risco de lesão grave ou de difícil ou impossível reparação se mostra evidente, haja vista que a condicionante só poderá impõe ao magistrado a oitiva inexorável da parte contrária, prejudicando e reduzindo a máxima efetividade conferida ao mandado de segurança pelo Constituinte. O artigo 23 da Lei 2016 de 2009 traz restrição intolerável em relação ao inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, pois a legislação infraconstitucional está retirando do acesso à jurisdição atos ilegais ou abusivos quando praticados há mais de 120 dias, e em hipótese nem mesmo a Constituição Federal limitou a utilização do remédio condicional. Forçoso é, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 23 da Lei nº 2016, na medida em que impôs restrição incompatível com a máxima efetividade advinda do mandado de segurança, além de impor limitação não prevista nem mesmo pelo Constituinte originário. Por fim, a previsão do artigo 25 da Lei nº 2016 de 2009 exclui a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência. É inconstitucional por ofender a literalidade do artigo 133 da Carta Maior, posto que a advocacia é indispensável à administração da justiça e a condenação do vencido na verba sucumbencial é consequência natural e inexorável de toda e qualquer lide. Desse modo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer que seja declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 1º, do inciso 3º e parágrafo 2º do artigo 7º, do parágrafo 2º do artigo 22, do artigo 23 e do artigo 25, todos da Lei nº 12.016 de 2009, ou acaso não atendido esse pleito, seja conferida interpretação conforme a Constituição Federal de 88, de modo a impedir seja esvaziado o direito e a garantia fundamental do mandado de segurança na sua máxima eficácia, evitando que seja ele medida inócua a proteção dos jurisdicionados contra atos ilegais ou abusivos advindos de autoridade pública. Muito obrigada. Agradeço a manifestação da doutora Bruna Santos Costa pela Ordem dos Advogados do Brasil e agora falará pela parte interessada, Presidência da República, a doutora Isabel Wigson Nogueira de Andrade, secretária-geral de Contencioso da AGU. Excelentíssimos senhor ministro-presidente, senhor relator, ministro Marco Aurélio, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutora Bruna, advogada do requerente, doutora Carmen Lilian, assessora-chefe do plenário. A ação direta sob julgamento suscita a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, a Lei Federal número 12.016 de 2009. Argumenta o requerente que o diploma legal teria estabelecido severas limitações ao uso do mandado de segurança, violando a Constituição. O mandado de segurança é um dos mais relevantes instrumentos de defesa de direitos em nosso ordenamento jurídico e o seu exercício não poderia prescindir da edição de uma lei regulamentadora. Coube ao legislador estabelecer critérios e regras para o uso do instrumento plenamente adequados, necessários e proporcionais a assegurar o exercício deste direito fundamental. Começo pelo parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 12.016, questionado na ação direta. Este dispositivo prevê o não cabimento da impetração do mandamus contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias do serviço público. A regra em questão está devidamente amparada na própria finalidade constitucional do mandado de segurança, especificamente concebido em face de ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Como um instrumento de tutela específica para a defesa de direitos perante atos estatais,
o mandado de segurança não se volta à tutela de atos de caráter meramente privado, como são os atos de gestão comercial referidos na norma, que as estatais e as concessionárias de serviço público atuam na gestão dos seus próprios interesses. Os atos de gestão comercial não podem ser impugnados pela via da ação mandamental porque não guardam relação com o poder de império do Estado, mas podem ser objeto de outras vias de impugnação. Por esses motivos, defende a AGU que não há qualquer inconstitucionalidade na norma. Passo, então, ao inciso 3 do artigo 7º, também questionado na ação direta, que trata da possibilidade da exigência de caução, fiança ou depósito para a concessão de liminar em mandado de segurança. A redação do dispositivo é clara, no sentido de que se trata de uma faculdade conferida ao exame do juízo, a ser avaliada pelo magistrado conforme as peculiaridades do caso concreto, para garantir eventual ressarcimento do ente público no caso de a liminar deferida vir a ser revogada. A exigência de garantia para a concessão de tutela de urgência também encontra previsão no artigo 300, parágrafo 1º do CPC. O Poder Geral de Cautela assegura ao magistrado a possibilidade de exigir garantias, até mesmo em razão da natureza precária das medidas cautelares antecipatórias, cuja posterior revogação gera a obrigação de retorno ao status quo ante, conforme preconiza o enunciado da súmula 405 desse Supremo Tribunal Federal. Ainda no tema da concessão da medida liminar, também não se identifica qualquer mácula no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 12.016, que retrata hipóteses em que não é cabível a medida liminar porque o legislador de antemão entendeu ausente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, ou porque há risco de irreversibilidade. Essas hipóteses versam sobre a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior e a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. Não houve qualquer inovação no ordenamento jurídico quanto à impossibilidade de ser concedida a medida liminar nessas hipóteses, porque a Lei do Mandado de Segurança reuniu em um só diploma regras já existentes em várias leis, que de longa data e com inegável acerto já continham restrições ao cabimento de medidas de urgência contra o poder público, amparadas na consagrada jurisprudência do STJ e desse Supremo Tribunal Federal. De forma bem sucinta, veja-se que a impossibilidade de concessão de medida liminar para compensação de créditos tributários, bem antes da edição da Lei 12.016, já estava prevista na Lei nº 8.437, de 92. A vedação à concessão de medida liminar visando a reclassificação ou equiparação, a concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, foi disciplinada pela Lei nº 4.348, de 1964, e pela Lei nº 5.021, de 1966. Trata-se de hipótese em que o legislador, de longa data, já entendia ausente o perículo in mora, diante da condição de solvência da Fazenda Pública. Por sua vez, a vedação à concessão de medida liminar em ações e procedimentos judiciais de qualquer natureza, que visem obter a liberação de mercadorias, bens ou coisas de qualquer espécie procedentes do estrangeiro, também está disposta no artigo 1º da Lei nº 2.770, de 1956, e se justifica pelo risco de irreversibilidade da medida liminar. Passando agora ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei nº 12.016, que trata da oitiva prévia do representante judicial da pessoa jurídica de direito público para apreciação do pedido de liminar no mandado de segurança coletivo, cuida-se de reprodução da redação do artigo 2º da Lei nº 8.437, de 1992, de ampla aplicação no contencioso nacional. Observa-se que esta norma de contraditório obrigatório se limita ao mandado de segurança coletivo e serve para qualificar o processo decisório com a vinda das razões da Fazenda Pública em curto prazo de 72 horas. Esta norma está devidamente justificada pela amplitude dos efeitos de eventual deferimento de liminar e pela necessidade de preservação do interesse público e da atividade administrativa. Passando agora à análise do artigo 23, a constitucionalidade do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança
foi examinada por esse Supremo Tribunal Federal, ainda na vigência da Lei nº 1533, de 1951, por meio do entendimento contido no enunciado da súmula 632. O transcurso do prazo para a impetração do mandado de segurança não inviabiliza o acesso à justiça, nem tampouco conduz à extinção do direito material, já que o interessado ainda poderá se valer das vias ordinárias. Por fim, é impugnado nesta ação direta o artigo 25, que dispõe sobre o não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança. Também, a esse respeito, há pacífico entendimento dessa Suprema Corte, na mesma linha da previsão legal, consolidado no enunciado da súmula 512. Ante todo o exposto, a Advocacia Geral da União pede seja julgada improcedente a presente ação direta, tendo em vista a plena constitucionalidade dos dispositivos impugnados. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Isabel Vincon Nogueira de Andrade. E passo a palavra agora à Sua Excelência, nosso decano, ministro Marco Aurélio. Presidente, este voto não se tornou do conhecimento dos colegas, que é a primeira vez que nós apregoamos o processo, porque isso eu vou proceder à leitura. E a matéria é sensível em termos de mandado de segurança. A inicial contém causa de pedir e pedido relativamente aos preceitos constitucionados. Estou apreciando as preliminares da Procuradoria-Geral da República e do Advogado-Geral da União. A articulação sobre a ausência de impugnação do complexo normativo. Aliás, nós temos pouco tempo para cuidar dos processos e deve haver impugnação generalizada da ordem jurídica normativa. Não pode servir de base a concluir-se que toda e qualquer ação deve envolver a totalidade da lei atacada. Assim, não vinga o que é afirmado pelo presidente da República, não foi a Procuradoria, não, foi o presidente da República, quanto ao artigo 2º da Lei 8.437, 92. Esse dispositivo não é alvo da resignação inicial, sendo inadequado potencializar a ótica do entrelaçamento, e aí exigir que também ocorra a impugnação. O Supremo, ele é livre quanto à causa de pedir no controle concentrado de constitucionalidade, mas não é quanto ao pedido, ele está vinculado ao pedido. Da mesma forma, descabe assentar a procedência do apontado pela Advocacia Geral da União no tocante aos artigos 7º, parágrafo 2º e 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. O parágrafo 2º do artigo 7º revela a impossibilidade de implemento de liminar visando compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de serviços públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagem ao pagamento de qualquer natureza. O parágrafo 2º do artigo 22 prevê que tutela de urgência em mandado de segurança coletivo somente pode ser deferida uma vez estabelecido o contraditório, ou seja, após audiência de representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá pronunciar-se em 72 horas. Mais uma vez, tem-se a argumentação a partir do entendimento de que todo o complexo normativo, certamente da lei envolvida nesta ação direta de inconstitucionalidade, a de número 12.016 de 2009, deveria ser impugnado. Os dispositivos mostram-se, em termos de normatividade, abstratos e autônomos, desafiando o controle concentrado. O artigo 1º, parágrafo 2º, em relação ao qual a Procuradoria-Geral da República tem como inadmissível a ação,
versa o não cabimento do mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Verifica-se normatividade abstrata e autônoma, sendo impróprio concluir pela inviabilidade do crivo mediante a ação ajuizada, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Cumpre afastar o articulado pela Procuradoria relativamente ao parágrafo 2º do artigo 22, levando em conta o versado em preliminar da Advocacia Geral da União. Cabe examinar a harmonia ou não do preceito com a Constituição. Por isso, eu estou rejeitando as preliminares suscitadas, presidente. Posso ir adiante? Pode ir adiante, ministro Marco. Do principal rol das garantias constitucionais surgem o direito de livre acesso ao judiciário e a previsão do mandado de segurança. Transcrevo os incisos 35 e também o 69 do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei em Exame, a 12.016 de 2009, dispõe: não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, atuando em geral, submetem-se a teor do artigo 173 da Constituição Federal às leis. São pessoas jurídicas de direito privado. Logo, se praticados atos de gestão comercial por administradores, ficam sujeitos à impugnação em juízo, caso se mostrem contrários a interesse do cidadão. Não há razoabilidade em dizer-se que este pode ajuizar a ação ordinária, mas não mandamental, valendo ressaltar mais uma vez que essa última, a mandamental, tem envergadura constitucional, que é o inciso 69 do artigo 5º. O acesso ao judiciário deve ser amplo, sendo impertinente dizer de antemão inadequada esta ou aquela ação. Importante é que se tenha no cenário jurídico conflito de interesses. Então, o prejudicado pode, de início, utilizar a via ordinária ou a do mandado de segurança. Assento, não sei se Vossa Excelência vai separar as matérias, eu esgoto o voto. Assento, que eu examinei preceito por preceito. Assento a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.016 de 2009. Eu não sei, eu fico, digamos assim, a um critério colegiado, mas acho talvez importante. Eu, por exemplo, preparei uma emenda que eu trato de todos os artigos nessa emenda. Acho que Vossa Excelência também pode prosseguir declarando a constitucionalidade de todos os artigos que foram suscitados como parte integrante do seu voto. Acho que não há necessidade de parar artigo por artigo, não. Geralmente eu passo, presidente, à secretária do Pleno o resumo do voto, mas penso que Sua Senhoria anotou o meu voto, né? Que é pela inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.016. Vou adiante. Pode ir adiante.
No tocante ao inciso 3 do artigo 7º do diploma em exame, surge a incongruência. Submete-se o pedido ao Estado juiz e exige-se daquele alegadamente prejudicado em certo direito que, para alcançar pronunciamento favorável, preste caução, fiança ou faça depósito, o que previsto não só esvazia o direito ao acesso ao judiciário, como também mitiga a importância do Estado juiz, condicionando a ônus indevido o alcance à decisão favorável. Possível ressarcimento deve ser buscado pela pessoa jurídica mediante instrumental próprio, não cabendo estabelecer como condição ao exercício da ação mandamental a segurança do juízo a ser implementada pelo autor. Declaro inconstitucional a expressão, sendo faculdade do juiz exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica contida no inciso 3 do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009. Acolho, portanto, o pedido inicial formalizado. A resignação segue direcionada ao parágrafo 2º do artigo 7º. Verifica-se a um só tempo a mitigação do mandado de segurança, afastando certos objetivos e a colocação em segundo plano do primado do judiciário da atuação do Estado juiz. A este cabe examinar o pedido formulado e, ante o arcabouço normativo, concluir pela adequação ou não da tutela de urgência, pouco importando o sentido desta. O preceito da Fazenda Pública, tratamento preferencial, incompatível com o Estado Democrático de Direito, relegando a inocuidade possível direito líquido e certo a ser examinado pelo julgador daquele que se diga prejudicado por um ato público, assento à inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009. A cabeça do artigo 22 não contém previsão incompatível com a Constituição Federal, no que disciplina o alcance da coisa julgada quanto ao mandado de segurança coletivo, impetrado na forma do inciso 70 do artigo 5º da Carta da República. Atuando órgão de classe, o pronunciamento judiciário se faz na extensão dos substituídos, ou seja, dos integrantes da categoria. Não é o fato de ser coletivo que gera um processo objetivo. O processo, mesmo com a nomenclatura mandado de segurança coletivo, é subjetivo. E a associação, evidentemente, representa aqueles que congrega. O parágrafo 2º versa que a liminar somente pode ser implementada após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. O preceito contraria o sistema judicial alusivo à tutela de urgência. Se esta surge cabível no caso concreto, é impertinente, sob pena de risco do perecimento do direito, estabelecer contraditório, ouvindo-se antes de qualquer providência o patrono da pessoa jurídica.
conflita com o acesso ao judiciário para afastar lesão ou ameaça de lesão a direito. Tenho como inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. O artigo 23 fixa prazo decadencial de 120 dias para formalizar-se mandado de segurança. Há de buscar-se a unidade do sistema. O cidadão conta com o quinquênio para acionar a administração pública. Não é razoável estabelecer-se para a impetração período diverso, estranho à ordem jurídica, à disciplina constitucional. O estabelecimento dos 120 dias para a formalização, permanecendo a via ordinária no bom sentido, esvazia a importância da ação mandamental. Acolho o pedido, declarando a inconstitucionalidade do artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. O artigo 25 exclui a possibilidade de ter-se condenação em sede de mandado de segurança a honorários advocatícios. Mais uma vez, normatizou-se na contramão de princípio básico. Aquele que se vê compelido a ingressar em juízo para afastar ameaça de lesão ou lesão a direito não pode ter o patrimônio diminuído. Isto ocorrerá se titular de direito líquido e certo vier a ter a ordem deferida sem a condenação da fazenda nos honorários advocatícios. Na ação mandamental, exige-se que o subscritor da inicial tenha capacidade postulatória. Então, o titular do direito maltratado precisa contratar advogado e, evidentemente, satisfazer os honorários. Ninguém trabalha de graça. Vencedor na causa, a consequência lógica é a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. A problemática da aplicação de sanção considerada litigância de má-fé encontra disciplina no Código de Processo Civil, não surgindo lacuna normativa. Declaro inconstitucional a expressão e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo de aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé, constante no artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Então, concluindo, parte dispositiva propriamente dita do voto, julgo parcialmente procedente o pedido para assentar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 2º, da expressão sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, contida essa expressão no inciso 3, em romano, não os 3 dedos, ou os 3 dedos, com os tracinhos, do artigo 7º, dos artigos, também reconheço a pecha, 7º, parágrafo 2º, 22º, parágrafo 2º e 23, e da expressão e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé, constante do artigo 25, todos da Lei 12.016 de 2009, como voto. Obrigado, ministro Marco Aurélio. O resultado está anotado. E aí eu passo, então, a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos
a todos. A ação foi proposta por parte legítima, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, contra ato normativo federal, lei ordinária, com a invocação de parâmetro constitucional em vigor. Atos de gestão. Há, porém, 2 dispositivos impugnados de modo insuficiente, ao meu sentir, o que, de fato, impede o juízo de mérito do controle concentrado sobre tais preceptivos legais. Refiro-me especificamente aos artigos 1º, parágrafo 2º, e artigo 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Quanto ao artigo 1º, parágrafo 2º, onde diz: não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público, como bem observado pela Procuradoria-Geral da República, a eventual declaração de inconstitucionalidade dele deixaria incólume o dispositivo do parágrafo 1º do mesmo artigo 1º, cuja redação se segue. Artigo 1º, parágrafo 1º. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais do exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. A questão constitucional arguida pela Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança reside na circunstância de que tal dispositivo, ao excluir os chamados atos de gestão comercial do âmbito de controle do mandado de segurança, teria implicado restrição indevida ao alcance do disposto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prefigura a ação de mandado de segurança. Sucede que o parágrafo 1º do artigo 1º também chega a idêntico resultado, pois afirma que os dirigentes de pessoas jurídicas no exercício de atribuições do poder público podem ter os seus atos contrastados pela via do mandado de segurança apenas no que, abro aspas, disser respeito a essas atribuições, fecho aspas. Em outras palavras, o impugnado parágrafo 2º do artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança é, na verdade, um corolário da parte final do parágrafo 1º do artigo 1º. A eventual ablação do parágrafo 2º, portanto, não eliminaria a norma que determina a exclusão dos atos de gestão da esfera de ação do mandado de segurança. A falta de impugnação de todo o complexo normativo é motivo reconhecido por este tribunal para o não conhecimento da ação de controle concentrado, dado que a pretensão assim apresentada pelo autor, mesmo que acolhida na sua integralidade, não produziria a utilidade preconizada pelo autor em razão da incidência de outra norma não impugnada. Enfim, há comprometimento do interesse de agir em situações assim. Nesse sentido, há inúmeros precedentes do tribunal, que cito de forma exemplificativa. ADI 4227, relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado no Tribunal Pleno 31 de março de 2016. ADI 2422, relator do ministro Celso de Mello, publicado no Diário de 30 de outubro de 2014. ADI 2174, relator Maurício Corrêa, publicado no Diário de 7 de março de 2013. Logo, não é o caso de conhecer-se da ação quanto ao artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Se for superada essa questão, no mérito, a impugnação também não deve ser acolhida. A previsão constitucional do mandado de segurança, desde a Constituição de 1934, artigo 113, número 33, sempre esteve destinada ao controle de atos de autoridade pública. Isso significa que o ato impugnado precisa conter algum teor de potestade pública, de império. Se o que se quer impugnar é um elemento puramente negocial, mesmo que decorrente da atuação privada de certos entes criados pelo Estado em um modelo híbrido, tal ato não será suscetível de sindicância pela via do mandado de segurança. Em tais casos, a administração submete-se ao controle judicial ordinário por meio das ações e recursos de aplicação geral. Oitiva prévia para apreciação de liminar em mandado de segurança coletivo. A impugnação ao parágrafo 2º do artigo 22 também foi deficitária. O dispositivo prevê que
No mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Sucede que essa mesma previsão consta do artigo 2º da Lei 8.437 de 92, que diz: no mandado de segurança coletiva e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Como tal disposição não foi atacada nesta ADI, o eventual acolhimento da pretensão aqui deduzida seria inócua, pois deixaria em vigor ainda texto legal praticamente idêntico. Por isso, a ação não merece ser conhecida quanto a tal dispositivo. E mesmo que se superasse esse ponto, é certo que a regra em questão não apresenta qualquer inconstitucionalidade. O legislador não denegou proteção judiciária a nenhuma pretensão, mas apenas conformou o remédio jurisdicional, em casos nos quais a tutela provisória pode atingir um grande número de pessoas, à prévia oitiva da pessoa de direito público interessada. Ou seja, o legislador deu um maior peso ao contraditório prévio, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, na situação prefigurada, o que se mostra perfeitamente razoável, haja visto o alcance da persecução de uma tutela provisória eventualmente deferida nas ditas circunstâncias. Exigência de contracautela. Artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016/2009 dispõe que, ao despachar inicial, o juiz ordenará, inciso 3, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado e exigido impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O autor sustenta que a exigência de contracautela seria inconstitucional. Contudo, tal exigência, que é uma faculdade atribuída ao juiz, visa resolver situações complexas, nas quais o magistrado perceba plausibilidade jurídica no pedido inicial, porém, ao mesmo tempo, estime riscos relevantes de reversibilidade do provimento provisório. A tutela jurisdicional provisória, por sua própria natureza precária, precisa mesmo contar com poderes relativamente discricionários para o juiz, porquanto a concessão desse tipo de medida se dá por meio de cognição incompleta. O processo ainda não terá cumprido todo o seu ciclo de desenvolvimento quando o juiz resolve a questão da tutela provisória. Daí porque ela não é ainda tutela jurisdicional, tal de corte. O contexto fático pode deixar o juiz em dúvida sobre a conveniência ou não do deferimento da medida. E, como a urgência impõe que se decida logo, mesmo em dúvida, o magistrado, então, precisa ter algum mecanismo para assegurar-se de que, caso seja convencido da tese contrária, haverá meios de reconstituir o estado de fato anterior à tutela provisória. A contracautela, na verdade, amplia as possibilidades da tutela provisória, pois, na sua ausência, de certo, a única solução consistente seria o indeferimento. Não vislumbra, portanto, nenhuma inconstitucionalidade no artigo 7º, inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança. Vedação da liminar, parágrafo 2º do artigo 7º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. As restrições às medidas liminares ou tutelas provisórias em geral, no âmbito das ações civis, é antiquíssima no Brasil e se foi constituindo, por obra do legislador, por meio da observação dos efeitos dessas decisões sobre certas situações de fato. Quanto à entrega de mercadorias provindas do exterior, por exemplo, desde os anos de 1950, que se tem lei proibindo a concessão de liminar, Lei 2.770 de 56, no seu artigo 1º. Essas leis têm sido aplicadas ao longo do tempo sem prejuízos para os jurisdicionados. É que o legislador pode mesmo ajustar, em termos procedimentais, a tutela jurisdicional. Ao impedir a concessão de tutela provisória para esses casos, repito, com base em vasta experiência histórica,
o legislador não denega a própria tutela jurisdicional, que continua podendo ser deferida em termos definitivos, mas apenas limita a atuação por meio de provimentos precários. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC número 4, relator ministro Sidney Sanches, julgada em 10 de novembro de 1997, apreciou amplamente essa matéria e admitiu como possível a restrição legal à concessão de tutela provisória. No caso, era a então nova antecipação de tutela. Assim, e verificando que as hipóteses legais já são amplamente conhecidas e tratadas dessa maneira há várias décadas, 1. Compensação de créditos tributários. 2. A entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. 3. A reclassificação ou equiparação de servidores públicos. E 4. A concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza de servidor público, não verifico nenhuma inconstitucionalidade na norma impugnada. Prazo decadencial para o mandado de segurança. Quanto ao prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, sem maiores delongas, observo que a jurisprudência deste tribunal já se cristalizou em súmula, que prevê como constitucional tal solução legislativa. Súmula 632. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. Logo, não há inconstitucionalidade na previsão legal do artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Honorários advocatícios em mandado de segurança. Aqui também não há a necessidade de grande esforço argumentativo para verificar a constitucionalidade da norma, que prevê o descabimento de honorários sucumbenciais no âmbito do mandado de segurança, artigo 25 da norma de regência. A norma veio, na verdade, para consagrar a vestusta súmula 512 do Supremo Tribunal Federal, que já declarava há décadas: não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. As razões desse entendimento são bastante conhecidas e têm a ver com o acesso à justiça, em nada menosprezando a função eminente dos advogados, que poderão perfeitamente cobrar pelo seu trabalho por meio de honorários contratuais. A exclusão dos honorários sucumbenciais no mandado de segurança intenta dar maior segurança e confiança aos impetrantes para buscarem a proteção judicial em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Isso porque o receio de ser condenado no pagamento de honorários sucumbenciais poderia desestimular o uso do mandado de segurança, que é ação constitucional de grande envergadura. O legislador, portanto, oferece, por este meio, maior eficácia à norma constitucional, que prevê o mandado de segurança, sem prejuízo, repito, de que o advogado seja remunerado pelos meios contratuais disponíveis. Ao meu sentir, é constitucional, portanto, o artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Assim, senhor presidente, pelo exposto, eu voto pelo conhecimento parcial da ação, deixando de conhecê-la quanto às impugnações do parágrafo 2º do artigo 1º e parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 2016 de 2009, e no mérito voto pela improcedência da ação, declarando constitucionais todos os demais dispositivos impugnados. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. O ministro Alexandre foi o autor do destaque, a razão pela qual eu imagino que o voto de Sua Excelência é um voto longo. Nós estamos a 3 minutos do intervalo. Vamos conceder o intervalo regimental de 30 minutos e retornamos depois para os votos subsequentes. Eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.